Do livro Vinha de Luz, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 9, de 180. A luz segue sempre. 9 de 180. A luz segue sempre. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Lucas, capítulo 24, versículo 11. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam. Sempre que a natureza divina e invisível ao olhar comum dos homens, manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas, que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre, sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinaram na terra, quanto hoje. As escolas religiosas deturpadas, porém somente em raras ocasiões, aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública, e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida, dentro do infinito e da eternidade. Mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários, ainda incompreendidos. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós diante do capítulo 9 de 180. A luz segue sempre. Esta frase, na qual Emmanuel utilizou como o título da lição, a luz segue sempre, é muito importante que nós tenhamos essa consciência que a luz sempre vai seguir em frente. Pode até não seguir da forma que nós gostaríamos, não é? Onde todos estariam compreendendo a luz, que é a palavra do Cristo. Mas ela segue sempre, mesmo com todas as ocasiões que a espiritualidade inferior tem para querer barrar essa luz. Mesmo assim, ela segue sempre. E foi utilizado aqui a passagem anotada pelo apóstolo Lucas, e as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. E então nós iniciamos com essa, que a perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor
ainda é a mesma nos tempos que passam, sempre que a natureza divina e invisível ao olhar comum dos homens manifesta suas gloriosas mensagens. Então, para nós que já cremos no Cristo, a mensagem mediúnica para nós é normal, não é? Nós cremos nessas mensagens. Mas muitos não creem. E a ressurreição do Cristo, embora muitos também creem que houve, mas não têm aquela fé, não é? Que aquilo pode proporcionar. Porque é por isso que ele diz a perplexidade, ou seja, o duvidoso, o confuso, não é? Que surgiu da ressurreição do Cristo. Quando ele é o terceiro dia, então ele ressuscitou, como dizem os judeus, não é? Então ele apareceu ali ainda para nós, em perispírito, não é? Para Madalena, que foi a primeira. Mas para muitos crentes, esse fato da ressurreição, ele não passa de um conto que houve no Evangelho de Jesus. E, na verdade, não é um conto. Na verdade, é um episódio de raríssima oportunidade para que nós possamos perceber a sua grandiosidade. Não é? Porque, para nós espíritas, ele mostrou ali que a morte não existe. Não é? A morte não existe. Não só para ele, como para todos nós. Então é isso que nós temos que trazer nessa mensagem, na ressurreição do Senhor. O que sucedeu? Do jeito que desencarnarmos, continuaremos. Mas aí ele começa a dizer do que aconteceu naquele dia, né? As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontrarão sucessores. Ele se refere a isso porque a primeira que foi Madalena. E depois foi Maria, não é? E outras mais, que foram lá enquanto os discípulos, homens, estavam duvidosos, não é? Ou talvez não duvidosos, mas com muito medo, não é? Muito medo porque de ser pego ali e ser crucificado também. E normal, não é? Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Essa averiguação é quando nós estamos já em dúvida, nós temos que averiguar, não é? Mas são poucos os que vão até para saber como que funciona, estudar o Evangelho, por exemplo, não é? Duvidar é um direito que você tem, mas você continuar paralisado na sua dúvida, isto não está correto. Você tem que buscar para saber se a sua dúvida ela é uma coisa real ou não. Não é assim? No segundo parágrafo, ele diz: em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinaram na Terra quanto hoje. Então, ele está dizendo que sempre aconteceu esses transmissores de notícias de além-túmulo. E é verdade, sempre aconteceu. Em todos os tempos depois de Jesus, não é? Vieram muitos que falaram do além-túmulo. Quanto hoje. Hoje, da mesma forma, nós temos também muitas comunicações. Não é assim? E ele diz também que as escolas religiosas deturpadas, porém somente em raras ocasiões, aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Então veja bem, essas escolas religiosas que estão deturpadas, de acordo com Emmanuel,
Em raras ocasiões, elas aceitaram isso. Ou seja, para Jesus, Jesus realmente ressuscitou, não é? E ainda guarda aquele mesmo conceito dos judeus, porque a ressurreição é acreditar que a pessoa morre e depois ela volta no mesmo corpo físico, não é? Isto é ressurreição. Mas Jesus mostrou que não era ressurreição, porque a ressurreição ela teria que ter um tempo, não é? Para voltar, como aconteceu com Elias, não é? Que aconteceu com João Batista, que foi decapitado. Mas com Jesus, que ao terceiro dia ele ressuscitou, na verdade ele mostrou que não era ressurreição, era exatamente o mesmo corpo espiritual ali presente, que é uma aparição, não é? Dele mesmo. Nessa outra parte diz, nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública, e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. Ele está falando aqui até da própria Inquisição, porque na época houve uma caça, né, a essas pessoas e eram queimados em praça pública. Então a Igreja Católica, essas revelações espirituais, a maioria foram categorizados como bruxos e queimados em praça pública. E até hoje ainda tidos por dementes, visionários, feiticeiros. Então foram muitas comunicações que ocorreram no passado. No segundo parágrafo ele diz, é que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. É interessante essa colocação aqui, para nós termos assim, bastante atenção para os fatos que ocorrem. Ele está dizendo aqui que a maioria dos companheiros de jornada, a maioria de nós, não é, que estamos aqui, vivemos agarrados aos inferiores interesses. O que é os inferiores interesses? De alguns momentos. De alguns momentos. Então nós estamos muito agarrados às coisas que ocorrem aqui na Terra, materialmente falando. Materialmente falando. Então, a gente vê assuntos de política, vê assuntos de comprar isto, comprar aquilo. Se nós fizermos um retrospecto durante o nosso dia, do que nós falamos, do que nós pensamos, não precisa ser com o outro, não. Que seja conosco mesmo, não é? Conosco mesmo, o que nós fizemos, não é? Como é que foi esse dia que nós, então, passamos? Como que ele está? O que nós pensamos, o que nós falamos. Possivelmente 90% ou mais, não é? Nós ficamos vivendo a Terra, não é? As coisas da Terra, seja falando das pessoas, seja falando da sociedade, seja falando de nós mesmos, das coisas que nós temos que comprar, não é isso? Quanto em percentual nós falamos das coisas espirituais? Olha, para mim que estou aqui falando, eu tenho que me policiar. Porque eu tenho que falar mais das coisas espirituais.
eu tenho que viver mais as coisas espirituais. E isso é muito importante, porque nós temos que pensar e falar e viver as coisas espirituais, mesmo estando aqui na Terra. Por isso que ele diz, e as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado o desvario. Então, para nós até não parece, não é? Um desvario, mas o que nós estamos fazendo com elas, com essas palavras, né, que fala sobre a espiritualidade? Nós estamos vivendo de acordo com esse pensamento? Então é muito importante esse alerta de Emmanuel para que nós possamos refletir sobre nós mesmos. Se nós estamos utilizando essas palavras imortalistas para a nossa vida diária, não é? E na conclusão, ele diz que nós, entregues ao efêmero, não é? O efêmero é o passageiro. É exatamente a colocação que eu fiz. As coisas da matéria, que é a política, a vida, comprar isso, vender aquilo, enfim. Isto é o efêmero, isto é o passageiro. Isto é o passageiro. E não creem na expansão da vida. A expansão da vida é o plano espiritual, dentro do infinito e da eternidade. Isto é, a nossa vida não se resume nesta passagem que estamos aqui tendo. Quantas encarnações já tivemos? Quantas ainda teremos? Não é? Mas, mesmo com isto, entregues ao efêmero, né, que muitas vezes nós nos entregamos também, não acreditando nessa eternidade, mesmo assim, a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando os seus missionários ainda incompreendidos. Então, esse fato que ocorreu na ressurreição de Jesus é um fato mais presente mesmo na vida de nós cristãos, porque ocorreu com ele. E ele falou que ia acontecer. Veja bem, ele falou que ia acontecer. Agora, se a pessoa acha que aquilo só ocorreu com ele e que não vai acontecer, aconteceu somente com Jesus, não acontece com ele, o cristão aqui acha que não vai acontecer com ele, aí é outro equívoco, né? Porque Jesus veio dizer das coisas de Deus. E esta passagem que ele fez foi de uma forma de nos mostrar a vida eterna. E uma vez que nós acreditamos que o que ocorreu com Jesus também ocorre conosco ao desencarnarmos, é o que nós precisamos. Primeiro, acreditar nisso. Segundo, é nós percebermos o que é realmente a vida, para nós aproveitarmos os máximos dias e momentos aqui na Terra. Aproveitarmos, não é? Dando um bom dia para as pessoas, um sorriso, não é? Um telefonema, não é assim? Enfim, transmitindo amor e carinho para as pessoas, que isto é o mais importante, que nós possamos ter em mente que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é passar por amar o nosso próximo. Para isso nós precisamos nos amar e amaremos também o nosso próximo a qualquer momento. Foi muito bom estar com você, espero encontrá-lo em próxima oportunidade, ou encontrá-la, e até mais ver. Fique com Deus.